Oi, meninos, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente vai começar hoje uma nova disciplina. E aí é aquela disciplina que há tanto tempo eu venho perguntando para vocês se vocês já tinham tido ela, que é anatomia e fisiologia humana, tá bom? A gente vai entender um pouquinho como é que funciona o corpo humano, onde é que estão localizados determinados órgãos, determinadas estruturas, para que elas servem, como é que elas funcionam, tá bom? E aí, felizmente, a gente continua junto com essa disciplina. Primeiro, a gente precisa entender o que é anatomia, né? A palavra anatomia vem, se eu dissecá-la, se eu desmembrá-la, ana significa em partes, então mia é cortar. Ou seja, eu vou dividir, cortar esse corpo em partes para que eu consiga estudar melhor como é que ele funciona, a sua organização. Ou seja, anatomia é a ciência que acaba estudando essa organização e estrutura do corpo humano, tá bom? A anatomia humana, até porque existem outros tipos de anatomia. A anatomia humana, que é a que nós vamos ver, ela é um campo especial dentro da anatomia e ela vai entender como é que funcionam as estruturas e sistemas do corpo humano. E é importante a gente entender um negocinho. O nosso corpo ele é formado por estruturas microscópicas, que são as células. Várias células com a mesma função reunidas, a gente chama de tecido. O conjunto de tecidos que se reúnem, que tem a mesma localização e a mesma função, a gente chama de órgãos. Órgãos que se reúnem e têm as mesmas características ou se juntam para desempenhar uma função específica, a gente chama de sistema. E a nossa disciplina ela vai ser dividida em sistemas, tá bom? Hoje a gente vai entender um pouquinho como é que funciona a parte introdutória da anatomia, a gente precisa conhecer alguns conceitos. Depois a gente vai estudar um pouco, e aí eu vou assustar vocês, vocês precisam conhecer pelo menos 150 ossos do nosso corpo para ter um bom desempenho nessa disciplina na parte de sistema esquelético, que é o que a gente vai entender um pouquinho hoje, tá bom? Então vamos lá. Quando eu me refiro a corpo, quando eu me refiro à anatomia, é importante vocês entenderem que o corpo dos indivíduos existem diferenças nesses corpos. Se vocês olharem para as pessoas que estão ao redor de vocês, elas podem ser diferentes de vocês, né? Elas são altas, elas são baixas, elas têm diferenças anatômicas, com um nariz maior, uma orelha maior, uma boca menor, enfim, um cabelo diferente. Então, essas estruturas, elas são normais, elas são variações que todos os indivíduos possuem, basicamente por causa da genética. Ou seja, quando o seu pai, quando o homem, quando a mulher cruzam, enfim, tem relações sexuais, cruzam os genes e formam o indivíduo que é você. E esses gametas, tanto espermatozoide quanto óvulo, carregam características genéticas diferenciadas. Então, essas variações anatômicas elas são normais. E aí a gente precisa entender, né? O que é uma variação anatômica normal? Partindo disso, eu preciso que vocês entendam que existem variações que levam ao prejuízo de funções. E tem algumas variações que elas são tão drásticas que o prejuízo é tão grande que o indivíduo não consegue sobreviver. Tá bom? Então, só recapitulando aquelas ideias que a gente estava diferenciando, né? Que as diferenças anatômicas existem, os indivíduos eles são diferentes, indivíduos altos, magros, gordos, enfim, baixos. E aí, meninos, a gente precisa falar um pouquinho sobre aquelas diferenças que eu estava discutindo agora com vocês. As diferenças existem, as variações anatômicas existem, e aí existem variações que elas são mais graves, variações que elas são muito mais diferentes, elas destoam do que a gente conhece como comum ou normal. Então, existem algumas variações que elas são drásticas, que é o que a gente chama de anormalidade ou anomalia, tá bom? É uma variação tão grande que ela ganha um outro nome, que é anormalidade ou anomalia. O que é uma anomalia? Uma anomalia é uma variação da estrutura anatômica muito grande. Por exemplo, o indivíduo que tem 6 dedos, todos vocês, suponho eu,
tem 5 dedos na mão direita, 5 dedos na mão esquerda, 5 dedos no pé esquerdo, 5 dedos no pé direito. Desta forma, todo mundo acaba tendo 5 dedos, né? Em cada um dos membros. Existem indivíduos que têm uma variação tão grande que a gente chama isso de anomalia, que é a polidactilia, que é o número aumentado de dedos nas mãos ou nos pés, tá bom? Então, o indivíduo que tem mais de 5 dedos, ele é uma anomalia. E aí existem anomalias ou variações maiores ainda, que elas são incompatíveis com a vida. Elas deformam profundamente o indivíduo, a construção do corpo desse indivíduo, que elas são incompatíveis com a vida, que é o que a gente chama de monstruosidade. O que é uma monstruosidade? É uma deformação aumentada que é incompatível com a vida. E aí um claro exemplo de monstruosidade é a genesia ou anencefalia, que é o indivíduo que nasce sem o cérebro. E, obviamente, o indivíduo sem o cérebro não vai ter compatibilidade com a vida, tá bom? Então, anomalia é aquele indivíduo que tem uma variação, mas ele não tem perda de vida. A variação não traz tantos prejuízos. Já a monstruosidade é uma variação com muito prejuízo que leva à impossibilidade de vida, tá bom? E aqui a anomalia, que é a polidactilia, e a monstruosidade, que é a genesia ou a anencefalia. A gente vai aprender agora a dividir o corpo. Primeiro a gente vai dividir o corpo. Lembra aquela musiquinha da Xuxa? Cabeça, ombro, joelho e pé. A gente vai dividir mais ou menos assim. A gente vai dividir primeiro em cabeça, tronco, os membros. E aí vocês precisam aprender que existem 4 membros. 2 membros superiores e 2 membros inferiores. Tá bom? Os membros superiores são os braços. E os membros inferiores são as pernas. Tá bom? E existem transições. Eu não vou me ater muito nisso, meninos, porque essa estrutura que eu estou apresentando para vocês agora não é a que eu vou precisar que vocês usem. Preciso que vocês conheçam que a cabeça é dividida em crânio e face, existe o pescoço, existe o tronco, que é dividido em tórax e abdômen. E aí, o que divide o tórax e o abdômen? É um músculo chamado diafragma, que a gente vai conhecer ele mais na frente, quando a gente estiver estudando o sistema respiratório, tá bom? E os membros superiores e inferiores. Mas aí, por enquanto, eu quero que vocês aprendam basicamente isso, que existe uma divisão em cabeça, pescoço, tronco e membros, membros superiores e membros inferiores. Passando para a próxima etapa, toda vez que eu for me referir a alguma parte do corpo agora, eu vou precisar que vocês lembrem do que a gente chama de posição anatômica. O que é a posição anatômica? É a forma como o indivíduo deve se apresentar para que eu consiga descrever a localização de determinadas estruturas. Então, o indivíduo em posição anatômica vai estar em posição ereta, o corpo ereto, vai estar com os 2 pés no chão, que a gente chama de posição bípede, ou posição ortostática, tá bom? Com os 2 membros superiores estendidos ao lado do tronco, com as palmas das mãos voltadas para frente. A cabeça ela vai estar elevada com os olhos voltados para o horizonte. Então, não esqueçam dessa estrutura. Ou seja, o indivíduo vai estar de pé, com as plantas dos pés no chão, com as palmas das mãos voltadas para a frente, os braços ao lado do corpo e o olhar voltado para o horizonte. Essa é a ideia de estrutura anatômica, tá bom? Fiquem em pé aí, façam isso. Fiquem em pé, com as palmas das mãos voltadas para a frente, ao lado do corpo e o olhar voltado para o horizonte. Vai ser muito importante que vocês não esqueçam a descrição da posição anatômica, porque é a partir dela que vocês vão entender muitas coisas que a gente vai estudar a partir de agora. E aí, meninos, a gente precisa entender também um pouquinho sobre planos de delimitação. O que é um plano de delimitação? Um plano de delimitação são estruturas. Imagina só um boneco dentro de uma caixa. A caixa que esse boneco vem são os limites dele, né? Por exemplo, a parte de cima é o limite da cabeça da boneca. A parte de baixo é onde os pés delas estão plantados, é o limite dos pés dessa boneca. As laterais da caixa, a boneca não consegue abrir o braço totalmente porque existem as laterais da caixa que limitam os movimentos dela. Então, os planos de delimitação são esses planos de limite, tá ok? E aí vocês precisam aprender. Estejam com um caderninho aí na mão para vocês não esquecerem. O que é o plano cranial superior? O plano cranial superior é a delimitação da parte de cima da cabeça, tá bom? É essa parte que toca o crânio. Nas laterais, a gente tem a lateral direita e a lateral esquerda.
Na frente, a gente tem o plano de delimitação ventral ou anterior. É como se fosse aquela parte da boneca que está aberta, onde tem um plástico, onde a gente consegue olhar o boneco ou a boneca, tá bom? Então, essa parte da frente, onde toca o peito, onde toca o tórax, onde toca a parte da frente das pernas, é a parte ventral ou anterior. E a parte de trás, onde toca as costas, onde toca os glúteos, onde toca a parte de trás das coxas, é o plano dorsal ou posterior. E aí a gente tem o plano embaixo, de baixo, que é o plano que toca a sola dos pés, a planta dos pés, tá bom? E aí é importante que vocês entendam isso. A gente vai chamar a parte de baixo dos pés de planta, tá bom? A região plantar. A região de baixo é a região inferior podálica. Não é pedálica, é podálica, tá bom? Existem os planos de secção, diferente dos planos de delimitação que limitam o corpo, os planos de secção ele corta o corpo ao meio. Quais são os planos de secção? O primeiro plano de secção é o plano de secção mediana. O plano de secção mediana ela vai dividir o corpo em lateral direito e lateral esquerdo, tá bom? É um plano que passa exatamente dividindo o crânio nas regiões sagitais, na secção sagital. A gente vai estudar um pouquinho sobre elas. O próximo plano de secção é o plano de secção frontal. O plano de secção frontal é um corte que divide o corpo em anterior e posterior, ventral ou dorsal. Anterior e ventral são a mesma coisa. Posterior e dorsal são a mesma coisa, tá bom? Então, o plano de secção frontal vai dividir o corpo em anterior e posterior, tá bom, meninos? Ou ventral e dorsal. E o plano de secção transversal vai dividir o corpo como se fosse um corte de mágico, sabe? Quando o mágico está serrando lá a assistente dele, divide o corpo em parte cranial ou superior e parte inferior ou podálica ou caudal, tá bom? São todos sinônimos. Por que é importante a gente estudar isso? Porque algumas vezes as descrições de alguns órgãos vão dizer que esse órgão está localizado na região anterior, e aí vão dizer que foi feita uma secção transversal e esse órgão está na região superior. Então é só para garantir que vocês sabem localizar isso, tá bom? Meninos, existem algumas posições anatômicas que eu preciso que vocês aprendam, porque isso vai ser muito importante para todo o curso de vocês, tá bom? Por exemplo, esqueçam que o paciente está deitado. Agora o paciente está em decúbito. Se o paciente está deitado com as costas na cama, com o dorso na cama, ele está em decúbito dorsal. Se o paciente está deitado, com o famoso de bruços, se o paciente está deitado com o ventre na cama, o paciente está em decúbito ventral. Se o paciente está deitado de lado, ele está em decúbito lateral. E aí, por que existe isso, gente? Por exemplo, é muito comum em cirurgias o posicionamento cirúrgico do paciente. Por quê? Porque o posicionamento do paciente vai acabar facilitando a realização dessas incisões cirúrgicas. Por exemplo, se o paciente vai fazer uma cirurgia na região abdominal, então é muito mais fácil deixar esse paciente em decúbito dorsal, porque ele vai estar de costas na cama e o dorso vai estar totalmente exposto para realizar o procedimento. A mesma coisa se o paciente vai fazer uma artrodese, que é uma cirurgia de coluna. É muito mais fácil essa artrodese ser realizada com o paciente deitado de bruço, né? O paciente deitado com o ventre na cama. Dessa forma, o decúbito ventral é o mais indicado. E aí tem outras duas posições que vocês precisam aprender, que é a posição litotômica, a posição litotômica ou a famosa posição de Paris normal, que é o paciente está deitado em decúbito dorsal, com os membros superiores elevados e fletidos. Fletido é dobrado e afastado, tá bom? E é isso, essa é a famosa posição de Paris, ou de realizar exames ginecológicos também. E a posição de Trendelenburg. A posição de Trendelenburg, ela tem a intenção de deixar os membros superiores, os membros inferiores elevados e aumentar a pressão intracraniana. Todo mundo aqui já deve ter ficado de cabeça para baixo alguma vez na vida, né? Sabe quando você fica de cabeça para baixo, ou você abaixa a cabeça de alguma forma, vai aumentar a pressão no crânio. Então, a posição de Trendelenburg tem exatamente essa ideia, fazer com que a pressão intracraniana, por algum motivo, seja aumentada. E aí, meninos,
tem esse negocinho que vocês também precisam aprender. O que que é isso? São as regiões do abdômen. Primeiro, a gente vai dividir o abdômen em 4 partes, tá bom? E aí a gente tem, dividindo, passando uma linha imaginária acima da cicatriz umbilical, em cima, na verdade, da cicatriz umbilical, e logo nessa região do diafragma, a gente vai ter 4 quadrantes, ou 4 quadradinhos, tá bom? A parte de cima são os quadrantes superiores, esquerdo e direito. A parte de baixo são os quadrantes inferiores, esquerdo e direito. Por que que a gente tem que dividir isso? Imagina só que o paciente chegou no hospital, que você é técnico de enfermagem, com um ferimento no quadrante superior esquerdo. Você sabendo reconhecer, de fazer essa divisão, você vai poder supor quais órgãos foram atingidos por essa arma branca. A arma branca, para quem não sabe, é faca ou qualquer objeto pontiagudo, tá bom? Então, se esse paciente foi atingido no quadrante superior esquerdo, quer dizer que esse paciente pode ter atingido algum órgão que a gente vai entender já já, está localizado nessa região. E aí você vai entender a gravidade disso. Por exemplo, nessa região a gente tem uma parte do fígado, a gente tem uma parte do baço, a gente tem uma porção do intestino delgado, a gente tem uma porção do estômago. Então, muito do que a gente precisa entender sobre esse posicionamento vem da anatomia. Tá ok? Só que a gente pode fazer isso de forma mais específica. Como assim? A gente pode dividir esse abdômen em 9 partes. Por quê? Porque aí eu vou ter um espaço muito menor e aí eu vou ter uma certeza muito maior de que partes ou órgãos foram atingidos. Por exemplo, vamos dividir aqui. Essa região da cicatriz umbilical, do umbigo, é a região do mesogástrico, tá bom? E aí, tudo que está acima do mesogástrico é epigástrico. E aí eu vou usar um termo que vocês já devem ter ouvido, a famosa boca do estômago. Epi quer dizer em cima, gastro vem de estômago, ou seja, está exatamente em cima do estômago. Mesogástrico está nessa região da parte mediana do estômago. E hipogástrico está na parte de baixo. Então, se esse paciente ele tem um ferimento por arma de fogo na região do epigastro, ele pode atingir fígado, ele pode atingir estômago, tá vendo? É muito mais específico do que a outra divisão em 4 partes. E aí, dos lados do mesogástrico, eu tenho os flancos. Os flancos, meninos, meninas, tem mais isso. É essa porção que a gente costuma chamar de pneuzinho, de culote, tá bom? Os flancos é essa porção. Aqui nas meninas acumula mais gordura que nos meninos. Logo ao lado do hipogástrio, eu tenho uma fossa ilíaca direita e fossa ilíaca esquerda. As fossas ilíacas também podem ser chamadas de região inguinal. E aí esqueçam a palavra virilha. Vocês agora vão chamar de fossa ilíaca ou região ilíaca ou inguinal, tá bom? É aqui nessa região, por exemplo, que costumam acontecer as hérnias inguinais. As hérnias inguinais costumam aparecer na virilha. Então, as fossas ilíacas ou hérnias inguinais costumam, ou fossa ou região inguinal, são propensas ao surgimento de hérnias inguinais, tá bom? E o epigástrio é a região do hipocôndrio direito e hipocôndrio esquerdo. Por que é importante a gente estudar isso? Por causa do conhecimento da distribuição de órgãos vitais, que muitos estão aqui na região do abdômen. E aí que tem uma vasta gama de sistemas que a gente vai entender ao longo dessa disciplina. Infelizmente a gente não consegue estudar tudo, mas os principais, aqueles que vocês precisam de fato conhecer, a gente vai precisar estudar, tá bom? Por exemplo, a gente vai conhecer o sistema circulatório, vai conhecer o sistema tegumental, imunológico, reprodutor, respiratório, ósseo ou esquelético, ou muscular. Todos esses sistemas a gente vai dar uma pincelada sobre eles. Ok? Então, meninos, deem uma pausa aí para respirar, porque a gente vai começar agora o primeiro sistema. O sistema esquelético. E aí, o que é o sistema esquelético? Né? O sistema esquelético ele é formado pelo conjunto de ossos que dão sustentabilidade ao nosso corpo. Ou seja, o sistema esquelético vai sobrepor todos os ossos, estruturas ósseas que compõem o nosso corpo. E aí, para que os ossos servem, né? Os ossos, eles têm várias funções. A primeira função é a função de sustentação. Como assim?
Você está sentado ou em pé nesse momento, você se mantém sentado ou em pé nesse momento por causa da rigidez dos teus ossos. Os ossos são rígidos, são duros. Então, por causa disso, a nossa sustentação ela é permitida. A gente consegue ficar em pé, a gente consegue ficar sentado por causa dessa rigidez dos ossos. Segunda função, proteção. Um exemplo muito claro de proteção que os ossos têm são as duas caixas ou calotas que nós temos. Por exemplo, já ouviram falar na caixa craniana? A caixa craniana é essa que protege o cérebro. Imagina só se não existisse essa caixa craniana para proteger o nosso cérebro. Qualquer ação faria com que nosso cérebro sofresse impacto. E aí, nós morreríamos com muito mais facilidade. A mesma coisa, por exemplo, para a caixa craniana. Essa caixa que fica aqui, desculpa, a caixa torácica. A mesma função para a caixa torácica. Essa caixa que fica aqui no teu tórax, se tu colocar os teus dedos na região do teu peito, tu vai conseguir sentir vários ossos aqui. Então, esses ossos reunidos que formam a caixa torácica, eles protegem órgãos vitais, como, por exemplo, o coração, como, por exemplo, o pulmão. Neste sentido, a função de proteção fica muito clara. Além disso, dentro de ossos longos, como o fêmur, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o maior osso do corpo humano, existe um negocinho chamado de medula. Eu tenho certeza que alguns de vocês já comeram medula. Quem já comeu tutano? O tutano do boi é a medula. Ou seja, é a mesma coisa que acontece com a gente. A nossa medula fica dentro dos ossos. Então, para você comer tutano, você precisa serrar o osso, né? Quebrar esse osso, cortar esse osso para encontrar a medula. A mesma coisa com a gente. Para ter acesso à nossa medula, você precisa ter acesso à parte interna dos ossos. Tá ok? A função de movimento, ou seja, nós conseguimos nos movimentar, realizar articulações. Aí, se você dobrar, esticar o braço, você vai ver que essas articulações só são permitidas por causa da existência dos ossos. Armazenamento e homeostase mineral. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar no cálcio, né? E aí algumas pessoas mais idosas, as mães de vocês, enfim, devem tomar algum suplemento de cálcio para melhorar a rigidez dos ossos. Porque existe cálcio nos nossos ossos, já existe, e ao longo do tempo ele vai perdendo essa porosidade, vai ganhando porosidade e perdendo consistência por causa da retirada desse cálcio. Tá bom? No sangue, a gente também tem uma função chamada de hematopoese, que é a função de produção de células do sangue, que as nossas hemácias elas são produzidas dentro da medula, junto com a medula, e aí, obviamente, se a medula está dentro dos ossos, os ossos também têm uma função de ser o local de produção das células do sangue e armazenamento de gordura. Tá bom, meninos? Falando de um indivíduo adulto, o indivíduo adulto tem 206 ossos, dos mais variados tamanhos, das mais variadas formas. O que eu preciso que vocês entendam é que o indivíduo adulto tem 206 ossos. Quando a gente é criança, a gente tem muito mais ossos. Por que acontece isso? Quando a gente nasce, os nossos ossos eles ainda não são calcificados, eles são divididos em várias porções, em vários pedaços. Por quê? Basicamente porque nós somos feitos para nascermos de parto normal. Nesse sentido, a gente precisa passar por um canal que tem em média de 10 a 12 centímetros. É claro que ele vai alargar um pouquinho mais com a passagem do bebê, mas é basicamente esse o tamanho que esse canal vai ter. E aí esses ossos, eles precisam ficar um em cima do outro para conseguir passar pelo canal vaginal. Eles precisam acavalar-se. E aí quem já teve filho normal, ou quem já viu enfim, já teve contato com crianças que nasceram de parto normal, percebem que eles nascem com a cabeça pontiaguda, né? A cabeça deles é pontudinha. Por quê? Porque eles passaram por um canal muito estreito e esses ossos tiveram que sobrepor-se. Ao longo do tempo, a cabeça vai ajustando e os ossos vão calcificando. E aí o que eram vários ossos tornam-se apenas um osso, tá bom? Ou vários ossinhos tornam-se ossos maiores. Aqui somos todos nós, independente se você é alto, magro, gordo, baixo, sua estrutura óssea tem exatamente esta mesma aparência e é exatamente esses ossos que nós vamos estudar agora, tá bom? E aí vamos dividir primeiro esse esqueleto. O que é o esqueleto? O esqueleto é o conjunto de ossos e cartilagens que se interligam e tem uma função muito clara que é a de desempenhar
funções de movimentação, de estruturação, de ser arcabouço, enfim, todas as funções. Dividindo o esqueleto, a gente pode dividir o esqueleto primeiro em duas partes. A gente tem o que a gente chama de esqueleto axial, aqui escritinho, ó, esqueleto axial. O que é o esqueleto axial? O esqueleto axial é aquela estrutura que é formada pelos ossos da cabeça, do pescoço e do tronco. E aí temos o esqueleto apendicular. O que é o esqueleto apendicular? Está aqui a setinha em cima. Esqueleto apendicular são os ossos dos membros superiores e ossos dos membros inferiores. E aí, para juntar isso, para juntar o esqueleto axial com o esqueleto apendicular, nós temos duas cinturas. A primeira cintura é a cintura escapular. Tá aqui o nome, ó, cintura escapular. E a segunda cintura é a cintura pélvica. Vamos conhecer um pouquinho o que é a cintura escapular? A cintura escapular é onde os ossos dos braços se juntam com os ossos do tórax. E a cintura pélvica é onde os ossos dos membros inferiores, das pernas, se juntam com os ossos do tronco, tá bom? A gente vai já conhecer quais são esses ossos. E aí, meninos, esse aqui é o esqueleto axial. O que é o esqueleto axial? O esqueleto axial é formado pelos ossos da cabeça ou do crânio, os ossos do tronco e essa estrutura que a gente chama de pescoço. Aqui a gente já tem que conhecer alguns ossinhos importantes. A caixa torácica, ela é formada pelo esqueleto... a caixa torácica ela é formada pelos ossos do externo. E aí o externo é esse ossinho aqui do meio, ó. Ele é o osso responsável por reunir todas as costelas. Então, esses ossos que a gente tem aqui, todos eles que juntam a caixa torácica, são as costelas. Uma coisa que é importante dizer para vocês, meninos: nenhum osso se liga diretamente ao outro. Vou usar uma expressão boba para vocês entenderem. Nenhum osso se cola diretamente ao outro, tá bom? Se vocês prestarem atenção, bem aqui eu tenho o final da costela. Isso aqui é cartilagem. É como se fosse uma cola que vai unir o osso da costela ao osso externo, tá bom? E é uma coisa importante. O externo de fora é com X. O externo osso é com S, tá? Essa costela, ela vai se unir ao externo, só que não vai se unir diretamente. Aí eu tenho... A gente chama essa colinha de cartilagem costal, tá bom? Ela é tão dura quanto um osso. Tanto que, para realizar cirurgias cardíacas, que o coração está mais ou menos nessa porção aqui, final do lado esquerdo, a gente precisa cortar, serrar, literalmente, essas cartilagens, tá bom? É muito mais fácil serrar a cartilagem do que serrar o osso. Portanto, essa cartilagem ela é serrada para que consiga ser realizada acesso ao coração ou outras estruturas que estão dentro da caixa torácica. E os ossos que formam a coluna vertebral são as vértebras. Coluna vertebral, vértebra, tá bom? E aí a gente tem os ossos dos membros superiores. Esse osso aqui do braço, da região superior do braço, que se liga aqui ao tórax, é o húmero. Não sei se vocês vão conseguir ver o nome, húmero. Logo embaixo nós temos dois ossos, o rádio e a una. E aqui, meninos, não tem muito segredo, vocês só precisam aprender o nome dos ossos e a localização deles. Não tem segredo nenhum, tá bom? Rádio e una. Professor, como é que eu vou saber qual é o rádio e qual é a una? Coloque seu braço com a palma da mão voltada para cima, em cima da mesa, ou onde você estiver. O rádio é esse osso que fica próximo do dedão. E aí, se você girar o braço, você vai ver o rádio girando em cima da una, tá bom? O rádio é esse osso que fica próximo ao dedão, o primeiro dedo da mão, e a una é o osso que fica perto dele. E aí, vamos lá, ver se vocês lembram daquela parte que a gente falou lá no começo da posição anatômica, tá bom? O rádio, ele é mais externo. A una é interna, porque a una fica mais próxima do tórax, na posição anatômica, ok? E a gente tem
É bom lembrar que cotovelo não tem nenhum osso no cotovelo, meninos, tá bom? Não existe um osso do cotovelo, como tem na perna, por exemplo. No joelho, a gente não tem um osso do cotovelo. No joelho tem, no cotovelo não, tá? Na mão, nós temos os ossos do carpo, que são esses ossos do punho. Nós temos os ossos do metacarpo, que são esses ossos do meio da mão, da palma da mão. E nós temos as falanges. Todos os dedos das mãos têm 3 falanges, exceto o primeiro dedo. Quem é o primeiro dedo? O primeiro dedo é o dedão. Tá bom? Então, estenda uma palma da mão de novo, em cima da mesa. Então, a gente tem o primeiro dedo, que é o dedão, o segundo dedo, o terceiro dedo, o quarto dedo e o quinto dedo. O quinto dedo é o menor dedo da palma da mão, o famoso mindinho, tá bom? Recuperando de novo a ideia. Primeiro dedo, que é o dedão, o segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo, quinto dedo. Então, se o paciente chega com um trauma no segundo dedo do membro superior direito, onde foi que ele chegou com esse problema? Ele chegou com o segundo dedo da mão direita, tá bom? Então, vocês vão descrever isso. Por exemplo, todos os dedos têm falanges. Se vocês dobrarem os dedos de vocês, vocês vão ver que eles são divididos em 3 partes. Façam uma mão em garra, vocês vão ver que tem 3 partes. E aí, essa parte aqui, ó, mais próxima da mão é a falange proximal. Essa parte do meio é a falange média. Essa parte final aqui, mais longe da mão, é a falange distal. Então, todos os dedos têm 3 falanges, exceto os primeiros dedos, tá ok? Primeiro dedo da mão direita, primeiro dedo da mão esquerda. Desculpa. Primeiro dedo do membro superior direito, primeiro dedo do membro superior esquerdo, tá bom? E aí, vamos para os membros inferiores. Maior osso do corpo humano, fêmur, tá bom? Existe um fêmur em cada perna. Logo em seguida, a gente tem a patela. A patela é esse ossinho redondo que fica no joelho. Logo em seguida, nós temos a tíbia e a fíbula. A tíbia é o osso da parte interna. A fíbula é o osso da parte externa. A fíbula é esse osso mais longo e mais espesso. A fíbula é esse ossinho mais fininho. Existem algumas literaturas que dizem que há alguns anos à frente as pessoas nascerão sem fíbula, porque a cada dia ela vai perdendo a sua função e ela vai ficando mais fininha, tá bom? Continuando, esse osso do calcanhar, o nome dele é calcânio. Tá aqui o nome bonitinho, ó, calcânio. Os ossos dessa região do pé, do peito do pé, a gente tem os ossos do tarso, os ossos do metatarso e as falanges. Nos membros inferiores, nos dedos dos membros inferiores, nós também temos falanges, tá bom? O dedão do pé tem um nome só para ele. O nome dele é hallux. H-A-L-U-X. Hallux. Hallux do membro inferior esquerdo, hallux do membro inferior direito. Tá ok, meninos? E aí vocês lembram que eu falei de cinturas para vocês? Da cintura escapular e da cintura pélvica. O que são as cinturas? Só relembrando. As cinturas são as estruturas que são responsáveis por unir os ossos dos membros superiores com os ossos do tórax. A cintura pélvica une os ossos dos membros inferiores com o tórax, tá bom? A cintura escapular é essa região aqui da frente, por exemplo. Os 2 ossos que formam a cintura escapular são a clavícula e a escápula. A clavícula é esse ossinho aqui que as pessoas chamam de saboneteira. É esse osso da frente. Já a escápula é a famosa pá. É esse osso da parte de trás, das costas, tá bom? Não chame mais de pá, pelo amor de Deus. Vocês já sabem um nome bonitinho que é escápula. E o ossinho aqui da frente do pescoço, dessa parte próxima ao pescoço, é a clavícula.
E nós temos a cintura pélvica. Na cintura pélvica nós temos os ossos do quadril. Chamem apenas de ossos do quadril, tá bom? Os ossos do quadril, eles são responsáveis, ou que vocês conhecem, podem conhecer como bacia. Esqueçam esse nome. Não é bacia, são ossos do quadril. E aí, meninos, não sei se vocês conseguem ver bem aqui a sínfise púbica. É exatamente essa estrutura aqui que se abre para as crianças passarem, tá bom? Por isso não existe os recém-nascidos, nos casos das mulheres, que vão parir normal. É exatamente a sínfise que descola para a criança passar. Por isso não tem muito espaço. A estrutura óssea não permite tanto espaço para essa criança passar, tá bom? E aí vamos conhecer os ossos do crânio. Vou precisar da atenção de vocês. O que são os ossos do crânio? São vários e vocês precisam prestar atenção. Esse osso da testa é o osso frontal. Esse osso da parte superior da cabeça é o osso parietal. Esse osso aqui de baixo, que forma essa curva da cabeça aqui, já perto do pescoço, é o osso occipital. O osso temporal é esse osso que está bem próximo da parte da orelha, tá bom? Por exemplo, se alguém cai no chão, sofre um acidente de moto, por exemplo. E aí o primeiro impacto, muito possivelmente, de lado, vai ser no osso temporal. Tá ok? Porque o osso temporal tem um de cada lado. Os ossos temporais ficam nas laterais, direita e lateral esquerda. Tá ok? O esfenoide é esse osso bem próximo da região do supercílio. Ele é bem sensível, essa região do supercílio é bem sensível ao corte. Nós temos o osso zigomático, que é esse osso que se você colocar a mão no rosto, você consegue palpar. É o osso geralmente onde as mulheres passam o blush, tá bom? Eu tenho o maxilar e a mandíbula. Não confundam. O maxilar é a parte de cima, que segura, entre aspas, os dentes de cima, os dentes superiores, tá bom? Já a mandíbula segura os dentes de baixo. A mandíbula é móvel, é ela quem permite que nós consigamos articular para formar as palavras. E aí nós temos os ossos da face. Vamos lá. Eu tenho um osso nasal. Prestem atenção. Não existe um osso aqui no nariz, nessa parte que a gente conhece como nariz. Aqui é uma cartilagem, tá bom? Eu lembro uma vez numa aula que eu perguntei o nome desse osso e uma aluna falou pau da venta. Achei maravilhoso, mas não existe isso, tá? A gente tem um osso nasal, que é exatamente esse osso onde repousa o óculos. Quem usa óculos sabe que o óculos repousa numa estrutura bem próxima aos olhos, que é bem rígida, e esse é o osso nasal. Mas logo embaixo do osso nasal, logo abaixo dele, a gente tem uma cartilagem, tá bom? A gente tem o osso lacrimal, que é a estrutura que fica na região orbitária, junto aos ossos que formam a região dos olhos, onde os olhos encaixam. Nós temos o vômer. O vômer fica dentro do nariz. Não existe um osso nessa parte que a gente consegue pegar. O vômer fica lá dentro, tá bom? A gente tem, ainda lembrando, a maxila, né? O maxilar, que é esse osso que segura, entre aspas, os dentes superiores, e a mandíbula, que é responsável por segurar, entre aspas, os dentes inferiores. Meninos, eu vou acabar isso aqui, porque já tá grande a aula, né? Vocês podem achar muito longo. A gente tem o osso do pescoço, o hioide, que é o osso do pescoço, ele fica bem abaixo aqui da mandíbula, tá bom? Ele não é uma estrutura que segura o osso do pescoço. E nós temos os 3 menores ossos do corpo humano, que são martelo, bigorna e estribo. Os 3 menores ossos do corpo humano estão dentro da orelha, dentro da orelha interna, tá bom? Aqui vocês conseguem ver, ó, o martelo, que fica bem próximo ao tímpano, ele vibra para formar o som. O tímpano é como se fosse um tambor, quando você bate, ele vibra. E aí, quando esse som que é formado bate, vibra e forma o que a gente consegue ouvir. Então, a gente tem o martelo, que é esse primeiro osso, a bigorna, que é esse osso ligado ao martelo, e o estribo, que é esse osso que parece um estribo de cavalo mesmo, que segura o cavalo, tá bom? A gente segura no cavalo. E é isso, eu vou dar um pause, que a gente já tem uma aula um pouco longa, para a gente voltar logo logo. Até mais.